o Sr. Secretário de Estado refere que é uma competência, é uma responsabilidade que não é diretamente sua, é de outras áreas do Governo, mas, bom, enquanto Secretário de Estado que tutela esta área, naturalmente terá que acompanhar toda esta realidade. E a realidade, estamos a falar, é de facto de cortes naquilo que é as transferências de Estado para os municípios. Estamos a falar de incumprimentos da Lei das Finanças Locais, estamos a falar de imposição de um corte de 100 milhões no ano 2010, sucessivamente um corte no Orçamento do Estado de 2011, que a Associação Nacional de Municípios contabilizou 227 milhões de euros, 1.000 milhões de euros, e quando estamos a falar, de facto, nos municípios que ainda assim não têm qualquer responsabilidade naquilo que é o déficit público, ou seja, a contribuição dos municípios para o déficit público é de 0,66%, ou seja, aquilo que era o princípio da Lei das Finanças Locais, o que nós sempre consideramos que não respondia àquilo que são as necessidades e as exigências e aquilo que deve ser a atuação dos municípios, ou seja, que restringia aquilo, a sua capacidade de intervenção, mas ainda assim aquele que era o princípio de solidariedade recíproca, de quando aumenta os impostos, aumenta as transferências do Estado, da administração central para a administração local. O que nós temos estado a verificar é, de facto, um aumento dos impostos, nomeadamente o IRS, do IVA e do IRC, e ao mesmo tempo diminui aquilo que são as transferências para os municípios, ou seja, em vez de se acentuar esta convergência, está-se a acentuar esta divergência daquilo que são as transferências ao abrigo da Lei das Finanças Locais para os municípios, o que está a criar grandes dificuldades aos próprios municípios. O Sr. Secretário de Estado referiu que 2/3 dos municípios têm uma boa situação financeira e que tem a ver com a gestão, mas vejamos, se os municípios têm menos capacidade financeira, terão menos capacidade também para intervir e para resolver os problemas das populações, não é? Provavelmente irão ter menos possibilidade de fazer as obras que são necessárias em vários setores em que têm competências, no espaço público, ao nível do ambiente, ao nível das escolas. Só alguns exemplos, e isso terão consequências, ou seja, quem será penalizado são naturalmente as populações. Também em relação, em matéria da Lei das Finanças Locais, queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado se, em relação aos 5% do IRS para os municípios da Madeira e dos Açores, qual é que é o ponto de situação neste momento? Março a dezembro de 2009 não tinha sido pago, pergunto se já foi pago ou não. Dezembro de 2010 também não tinha sido pago e queria perguntar também se esta situação já estava resolvida. Pensávamos nós que com o debate de 2010 tinha ficado esclarecido de quem é que era a responsabilidade deste pagamento. Vimos que no final não só não pagou aquilo que já deveria ter pago, como depois em dezembro de 2010 não se efetuou esse pagamento, por isso que lhe queria perguntar qual é que era a situação e se já estava resolvido. Dívidas do Estado aos municípios. Sr. Secretário de Estado, nós fizemos uma pergunta sobre esta matéria e a resposta do Ministério das Finanças diz-nos que, e vou passar a ler, que o valor das dívidas reclamadas pelos municípios totalizam mais de 100 milhões de euros. Ou seja, depois há aqui discussões que há alguns destes valores que não são reconhecidos, mas ainda assim estamos a falar de dívidas de vários setores e que, ou seja, associado aos cortes das transferências do Orçamento de Estado ao abrigo da Lei das Finanças Locais, associado ao aumento de tudo o que são custos, associado, e já foi referido hoje aqui também, ao fato da execução do CREN e aquilo que devem ser também as transferências ao abrigo dos projetos aprovados no CREN também estarem ainda atrasados. Ainda por cima, o Estado depois não faz os pagamentos que deveria fazer e que são pagamentos contratualizados, base de acordos, protocolos em várias áreas da cultura, por exemplo, áreas como as polícias municipais ou limpezas de linhas de água, que ainda não foram pagos. Só uma breve nota sobre as questões que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe. Reorganização administrativa, bom, nós gostávamos de saber quais é que são as propostas concretas e os critérios do Governo para fazer essa reorganização administrativa. Não nos podemos pronunciar só, bom, há o objetivo de reorganização administrativa, mas com que fim? Quais é que são esses critérios? O que se pretende, caso a caso, como é que vai ser resolvido? É com base em aspectos concretos que nos poderemos pronunciar. Em relação aos estágios e que falou, nós temos uma opinião sobre esta matéria que se
há necessidade de determinada função ser desenvolvida, quer seja na administração local, quer seja na administração central, então contrate-se os trabalhadores. Porque os estágios, como bem referiu, a maior parte dos jovens, e neste caso concreto, que vão para estes estágios, ainda mais numa situação de dificuldade em que estamos neste momento, em que o desemprego entre os jovens é elevado, de facto cria-se expectativas que são completamente fraudadas. Os estágios nem resolvem o problema dos jovens que estão em situação de desemprego, nem resolve o problema das autarquias, porque muitas das vezes, pois, com todos estes cortes e com todas estas limitações, não têm a possibilidade de contratar os trabalhadores que precisam, nomeadamente quando abrem novos equipamentos no que tem a ver com as áreas da cultura, do desporto ou com matérias de competência direta, como, por exemplo, em relação a questões referentes ao pré-escolar, com base nos acordos que são estabelecidos, no acordo tripartite que é estabelecido. Por isso, esta questão dos estágios não é isto que vai resolver os problemas do emprego do nosso país. O que resolve é, efetivamente, se há necessidade desses trabalhadores, então que sejam contratados, integrados numa carreira e com direitos, os direitos que sejam garantidos. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, vou ser breve, só para referir a discussão e as soluções que o Governo poderia ter optado para que o país pudesse ultrapassar estas dificuldades seriam vastas, e nós de facto aqui discordamos claramente sobre elas. O PCP apresentou várias propostas, mas não é aqui o momento para esse debate. Agora, a questão é que estas limitações àquilo que é a capacidade de investimento e a capacidade de intervenção das autarquias coloca em causa, e é também coloca em causa aquilo que é a dinamização da economia local, coloca em causa aquilo que são os serviços públicos. E aqui, de facto, é injusto que, num momento de dificuldades, o Governo, em vez de ir buscar receita e ir buscar o dinheiro onde ele está, e o PCP apresentou propostas neste sentido, não, continua a atacar aquilo que são os serviços públicos e aquilo que é os direitos dos portugueses. Bom, o Sr. Secretário de Estado referiu aqui que para construções para obras de caráter especial e prioritário são criadas condições especiais. Eu queria lhe perguntar se podia desenvolver um pouco mais esse aspecto e que condições são essas que referiu. Sr. Secretário de Estado, em relação aos municípios dos Açores e da Madeira, de facto o entendimento do Governo mudou, não é? Porque se pagou de janeiro a novembro de 2010 em relação ao entendimento, mudou para dezembro de 2010 porque deixou de pagar, não é? Ou seja, e na Assembleia da República ficou esclarecida a relação entre os municípios e os Estados, ou seja, entre os municípios da administração central. E a Lei das Finanças Locais define dessa forma. E houve a aprovação da Lei do Orçamento do Estado. E o que está aqui claramente a acontecer é o não cumprimento da Lei do Orçamento do Estado. Porque se pagou 11 meses, porquê é que não pagou o outro mês? E se pagou para 2010 e ficou aprovado para 2010 e para 2011, tal como para 2009, porquê é que também ainda não pagaram para 2009? Porque esse entendimento que o Sr. Secretário de Estado aqui referiu, aliás, tem sido o argumento que o Governo tem apresentado, não colhe, porque tem que se cumprir aquilo que é a Lei do Orçamento de Estado. Se cumpriu para 11 meses, porque é que não se cumpriu para o outro mês?